Eu vi a evolução do país, às vezes as pessoas estão reclamando de Angola, e a minha resposta é sempre, se você ver de onde nós saímos e aonde nós estamos, nós caminhamos uma grande... A ajuda humanitária é suposto chegar dos dois lados, e naquele acordo de paz, angolanos não podiam ir do outro lado ainda. Então, nós tínhamos uma equipe de estrangeiro que nós tínhamos condições de ir fazer levantamento nas aldeias do outro lado. A UNITA deixava você entrar? Nos deixava entrar. Foi por isso que o governador nos trouxe, para nós poder fazer socorro dos dois lados. Nós cuidávamos dos deslocados de guerra que estavam na cidade, mas nós íamos do outro lado, fazíamos levantamento aldeia por aldeia para socorrer as populações. Ok, família, daqui Danilo Castro, diretamente... Estamos onde? Caluquembe. Diretamente de Caluquembe a caminho do Uambo. Temos um extraordinário... Ei! Oh rapaz, você conhece a estrada? Estamos aqui em viagem, diretamente da estrada. Espera aí. Estão a ver? Suspeitos do costume. Nós estamos a caminho do Uambo. Temos lá um extraordinário chamado Ismael Mendes. A história de Ismael Mendes vocês passam a ouvir agora. Como é que é, família? Daqui, mais uma vez, Danilo Castro. Já estão a assistir isso é porque sabem quem eu sou, mas pronto, de qualquer maneira vamos apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Danilo Castro. Estamos a falar diretamente do Uambo, minha primeira vez aqui no Uambo. E quem vos traz estes extraordinários é a Tigra e a Unitel. Hoje vou ter o prazer de falar com esta pessoa icónica aqui do sul da Angola e não só, que é Ismael Mendes, e que eu vou deixar, porque eu gosto de fazer isso com meus convidados, não é só consigo, que se apresente a quem ainda não conhece e diga o que é que faz cá no país. Eu sou Ismael Mendes Ferreira, eu sou pastor batista, sou missionário e sou um dos fundadores da Jocum aqui em Angola. E eu estou envolvido com missões na área de ensino bíblico, tradução da Bíblia, pesquisa transcultural, projetos de desenvolvimento comunitário, treinamento de jovens. Então a missão tem um leque grande de trabalho. Escritório, salas de aula, refeitório e cozinha aqui, biblioteca e livraria ali. E já estão aqui há quanto tempo? Nós compramos essa propriedade em 2001 e começamos a construir em 2003 e terminamos em 2017 as obras. Ok. E quantas pessoas frequentam aqui? Depende. No projeto com crianças nós temos 300 crianças inscritas aqui da região, que temos com as crianças esporte, temos uma quadra de futebol, uma quadra de basquete e aí temos esporte, temos aula de inglês, temos dança, temos explicação de matérias da escola. Aí eles têm ensino bíblico, tem várias coisas com cerca de 300 crianças e adolescentes. E nós trabalhamos com tudo isso. Temos desde projeto com crianças até tradução da Bíblia para línguas tribais. Nós estamos trabalhando em várias áreas pelo país. Ok. Eu agradeço primeiro por nos receber aqui em sua casa. Eu estou a gostar imenso da cidade, pelas voltas que nós já demos aqui e ainda vamos visitar mais. Eu gostaria de saber, primeiro eu gosto de falar das pessoas, falar-me de si. Quem era Ismael Mendes quando era miúdo, onde é que nasceu e como é que foi na infância? Eu nasci numa cidade chamada Boa Esperança, no estado do Espírito Santo, no Brasil. Mas minha família migrou para o sul do Brasil na minha infância. E eu cresci em Foz do Iguaçu, uma cidade que fica na fronteira com Paraguai e Argentina, onde tem a maior cachoeira da América Latina. Meu pai era fazendeiro, foi plantador de café e de soja, e eu cresci nesse ambiente. Mudei para a cidade, cheguei na cidade com 12 anos. Foi
uma experiência interessante, mudar da fazenda para a cidade. E comecei minha vida urbana com 12 anos. Cresci numa família de tradição batista, já viemos de 4 gerações, envolvido com a igreja. E meu envolvimento com a igreja começou com os meus pais. Meu pai era um líder dentro da igreja batista, era também fazendeiro. Depois, na cidade, ele tinha um talho e uma imobiliária. Empreendedor? Então, eu cresci com meu pai. Trabalhei e estudei, que a minha família sempre trabalhou e estudou. Eu comecei um curso de comércio exterior com 17 anos. Aí tranquei o curso com 21 e entrei no curso de missiologia. Aí com 25 já vim para Angola como missionário, mas eu cresci em Foz do Iguaçu. É uma cidade muito bonita na fronteira com Paraguai e Argentina, então eu cresci com 2 línguas, com português e espanhol, que era uma cidade de fronteira. Nasceu numa família de empreendedores que já tinham também um passado religioso e eu queria saber se a religião estava presente na sua vida durante a juventude, diariamente, ou era uma coisa de fim de semana? Eu creio que eu fui a religião dos meus pais até os 15 anos. Com 15 para 16 anos eu tomei uma posição quanto à minha vida cristã. Mas naquela fase entre 16 a 20 anos eu fui militante político. Porque estava no tempo da ditadura? Ainda apanhou? Eu apanhei o final da mudança, eu peguei o último governo militar, que foi o do João Batista Figueiredo. Sim. E foi na fase de transição do governo de militar para civil. Sim. E eu fui, na época estava nascendo o PT, o Partido dos Trabalhadores. Sim. E no meio estudantil me envolvi com o movimento estudantil, depois com o movimento político. Sim. Eu deixei o movimento político para... uma das coisas que me afastou da política talvez foi minha vida cristã. Porque quando a coisa começou a azedar, eu decidi que não era aquilo que eu queria. Mas sabe, uma coisa em comum com a sua vida cristã é que queria ter impacto na vida das pessoas. Hoje em dia, olhando para trás, percebe isso? Percebo. E boa parte, eu cresci, por exemplo, eu com 15 anos eu entrei numa pré-academia militar, onde eu fiz todo o meu médio, entre 14 e 18 anos eu estive dentro da academia militar que eu estudei, e eu vejo, até o que eu aprendi na academia militar me ajudou muito aqui em Angola. Eu fiz um curso de paramédico militar na pré-academia, quando chegou aqui eu pude socorrer muitas pessoas no tempo de guerra com o que eu aprendi e era um curso que eu não queria fazer. Eu queria aprender, como eu era de menor e tinha a possibilidade de fazer o curso, a pegar carros, fazer a carta de condução militar, ou fazer enfermagem. Eu queria pegar carro, claro. Dirigir caminhão militar era coisa para um adolescente. Claro. E meu tenente falou, não, você foi separado para ser enfermeiro. Frustração. E me empurrou para o treinamento médico. E eu fiz 2 anos de paramédico militar e aqui eu salvei muitas vidas no tempo de guerra, uma coisa que eu não queria fazer. Eu fui feito, foi Deus mesmo, eu creio que foi Deus que me empurrou nessa direção, que me preparou para missões. Eu sou o coordenador da Jocum para os 6 países da região. Então meu trabalho envolve São Tomé, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Malau e Moçambique. Então eu coordeno essa região. Hoje mesmo tive uma reunião de conselho do continente, pela manhã, envolvendo os anciãos da missão, os fundadores. Aí tivemos reunidos das 10 às 12 essa manhã. Eu coordeno os líderes nacionais da região, ajudo em projetos, ajudo a solucionar problemas, dou treinamento. E também um dos meus trabalhos é a questão de cuidado pastoral, cuidar para que nenhum missionário fique isolado no campo, sem receber visita, sem ser estimulado e cuidado. Então, essa última viagem que eu fiz, fui em 3 locais de trabalho da missão fazendo isso. Ver os obreiros, ver como eles estão, quais necessidades, orar com eles e ter certeza que eles estão sendo cuidados. Faz missiologia na universidade. O que é missiologia para quem não sabe? Missiologia é um ramo da teologia que prepara a pessoa mais amplamente. Se você estudar teologia pastoral, você vai cuidar de uma igreja. Quando você estuda missiologia, você não estuda apenas teologia, mas você estuda cosmovisão, que é cosmovisão tribal, cosmovisão bíblica, você estuda relacionamento transcultural, você estuda redenção de cultura e como você levar o evangelho contextualizado para em outra cultura. Como é que um jovem diz, eu vou fazer missiologia?
Para mim, eu estava envolvido com o meu curso, estava no final estudando e já estava trabalhando numa empresa de comércio exterior. Lá, porque a minha cidade é de fronteira, tem muito empregos ali, nessa área. Sim. E eu já estava trabalhando numa empresa e com 20 anos eu senti... Primeiro eu fiquei frustrado com o partido político que eu estava envolvido, porque nós fizemos um movimento grande, começamos a ter nome e íamos eleger alguns parlamentares para a cidade e aí começou a briga interna, quem ficaria no poder. Aí eu fiquei frustrado com aquela briga interna, a ideologia que nós tínhamos, toda aquela ideia de transformacional, virou uma briga por poder dentro do partido e eu fiquei frustrado. Nessa frustração eu comecei a orar e eu senti, aí nessa fase que eu estava frustrado com política e com aquela situação, veio uma jovem dessa missão que eu estou, veio dar um estudo bíblico na minha igreja. Veio para era conferência de final de semana e eu fiquei impactado com a autoridade que aquela menina tinha e a realização pessoal dela no que ela estava fazendo. Era um bocadinho mais velha do que o senhor Ismael? Ela era uns 4 anos mais velha que eu e estava muito envolvido com missões. Aquela menina que me inspirou, quando ela terminou os 4 dias de conferência, eu pensei, eu quero estudar onde ela estudou. Tranquei a matrícula, pedi licença do emprego e fui para essa missão a 1.000 e poucos quilômetros a 1.000 quilômetros da minha casa para ficar 6 meses. Aí 6 meses depois eu renovei para ficar mais 2 anos e fiquei. Aí nessa fase saiu uma equipe para começar a missão. Nessa fase eu fiz um curso de plantação de igrejas, trabalhei com plantações de igreja, depois eu fiz um curso de liderança de estratégia de missões e era um curso... Estamos a falar aqui de ciência, porque há pessoas que estão a ouvir isso e eu estou a ouvir a falar e eu estou dizendo, isto é uma ciência, há métodos, não é chegar num país e começar a pregar a palavra. Nessa formação que eu estava fazendo, um dos professores era o Loren Cunningham, fundador da missão. E ele mencionou os 5 países da África que falavam português, que seria mais fácil para nós culturalmente alcançar eles, que ainda não tinha missão. Foi nessa fase que eu senti chamado para Angola. Quando o Loren falou sobre isso, eu senti o coração que eu poderia vir para Angola. O que você sabia sobre Angola, na altura? Na época, pouca coisa. Nós sabíamos que é um país de língua portuguesa e era só isso. Pouca coisa sabíamos sobre Angola. Eu sabia mais sobre o norte da África, porque eu achava que eu ia ser missionário no norte da África. Porque meu nome é Ismael, o nome do meu pai é Ibrahim, e eu sabia um pouco já de árabe, por causa da minha amizade com alguns árabes, e a minha aparência me encaixa no norte da África. Sem dúvida. Então eu tenho um nome muçulmano, eu tenho aparência muçulmana e eu achava que eu iria... Ia para lá. E a vida faz diz assim, Angola. Quando eu entrei na missão, quando eu decidi que a minha vida ia ser missões, eu comecei a me preparar pensando que eu iria para o norte da Espanha e entraria para a Líbia. Era meu alvo pessoal. Aí nesse curso, em 1990, eu estava em Belo Horizonte. E quando eu ouvi falar de Angola, eu senti que realmente eu podia fazer diferença em Angola. Aí temos esporte, temos aula de inglês, temos dança, temos explicação de matérias da escola. Aí eles têm ensino bíblico, tem várias coisas com cerca de 300 crianças e adolescentes. Essas crianças, algumas já cresceram conosco. No domingo eu já estou acompanhando um grupo de 6 adolescentes que estão terminando o médio. Eu já estou preparando eles para a faculdade, porque eles estão na idade que desistem, né? Então eu estou acompanhando eles de perto agora. Estou colocando já um grupo na explicação para fazer o curso, a prova da faculdade. Então nós estamos acompanhando um grupo já nessa fase pré-universitária. E aí comecei o processo de final de 89 e cheguei em Angola em 91. Chegou a Angola em 91, eleições em 92, estava tudo a pipocar aqui em Angola. Estava chegando um trambolhão de emoções para um país que estava completamente dividido. Estávamos a viver aquela fase pré-eleições, toda aquela, como é que se diz, todo aquele furor, a flor da pele. Como é que era Angola em 91? Foi o ano que eu nasci. Então, eu quero que diga aqui, se faz favor, as pessoas estão a assistir, como é que era Angola em 91, em que contexto chegou? Tinha 20? Eu tinha 25 anos. 25 anos. Eu fiz 26 logo que cheguei. Quando nós aplicamos o visto para Angola, para vir como uma equipe missionária, foi muito difícil, porque Angola ainda era muito socialista em 91. Sem dúvida. E nós não conseguíamos visto para vir como religiosos. Então nós fizemos uma parceria com a organização Luso-Alemã, que tinha ajuda humanitária para o município da Ganda.
E o governador Paulo Jorge, que era governador de Benguela na época, tinha convidado, tinha mandado ajuda, mas a ajuda não estava chegando, a ajuda vinha da Europa, mas não chegava até o povo. E o governador pediu que viesse uma equipe de ajuda humanitária que ia fazer esse recurso chegar até o povo da Ganda, Cubal e região. Aí nós tivemos essa parceria com a organização chamada Hora Internacional, é uma organização luso-alemã, e aí viemos com essa equipe. Chegamos no Lobito, aí fomos enviados direto para Ganda. Diga-me só uma coisa, desculpe cortar. Esta organização que está a dizer luso-alemã não é que levava as crianças para a Alemanha? Não, não levava. Essa organização nós tínhamos... Não, nunca levamos... Não, era dos médicos que levavam as crianças para a Alemanha, ok, já sei. Era uma organização que nós tínhamos, até montamos um centro de triagem no Lobito de crianças, mas aí chegamos com essa organização, fomos para Ganda. Na época, na Ganda estavam morrendo centenas de pessoas de fome. Havia uma seca de 3 anos naquela região, mais o conflito, porque a Ganda era um município que, poucos quilômetros da Ganda, tinha a área da Santana e tal, que era já bases... da UNITA. Então nós estávamos dentro do município e a ajuda humanitária era suposto chegar dos dois lados e naquele acordo de paz, angolanos não podiam ir do outro lado ainda. Então nós tínhamos uma equipe de estrangeiro que nós tínhamos condições de ir fazer levantamento nas aldeias do outro lado. A UNITA deixava vocês entrar? Nos deixava entrar. Foi por isso que o governador nos trouxe, para nós poder fazer socorro dos dois lados. Nós cuidávamos dos deslocados de guerra que estavam na cidade, mas nós íamos do outro lado, fazíamos levantamento aldeia por aldeia para socorrer as populações. Nunca tinha estado numa situação de conflito. O Brasil no Brasil nunca tinha vivido nenhuma situação de guerra iminente como em Angola e está a vir com 25 anos e está a ver provavelmente pessoas com AKMs na rua, militares, etc. Como é que isso o afetou? Os meus anos de pré-academia militar, como eu cresci dentro de uma academia militar, me ajudou muito. Eu já tinha treinamento militar e eu sabia como lidar com militares. Então foi para mim, como eu cresci dentro de uma pré-academia, fiz meu médio. Sim, como disse há bocado. Isso me ajudou a conviver com soldados dentro de Angola e era um tempo muito difícil, porque para nós o mais difícil era pessoas morrendo de fome, uma coisa que nós não víamos. No Brasil tem necessidade, mas não é como... nós tivemos situação de chegar numa casa, as crianças estão esqueléticas, você pega ela na mão e tenta ajudar, mas aí antes de chegar com ela no centro para poder tratar ela morrer nos seus braços. Nos braços. Nós tivemos muitas situações assim. Então, o mais desgastante foi isso. Como é que se deixa isso desaparecer da mente? Como é que aquilo o espírito não pesa ao ponto de dizer, pá, eu vou para casa, vou para o Brasil, eu podia ficar ali onde eu estava? O que é que eu motivava a continuar e como é que se lida com essa dor? Olha, uma das coisas é realmente a vida espiritual, o tempo de meditação na palavra, o tempo de oração, e você levar isso a Deus. Eu lembro que eu estava com a equipe dos Médicos Sem Fronteiras e tinha um rapaz que ele começou a usar lhamba, e na Ganda tinha muita lhamba disponível, e ele falava assim, olha, eu não consigo dormir antes se não usar alguma coisa para relaxar. E você, como é que você consegue? Eu falo, eu vou orar. Cada um tem o seu método. E eu entrego toda a minha carga para Deus e aquilo sai. E vou dormir. Mas foi um tempo muito difícil, de muito estresse emocional, mas trabalhar em equipe ajuda. Nós estávamos uma equipe de 6 e outra coisa que nós aprendemos em missões é relacionamento. E quantas pessoas tem na sua equipa? A equipe aqui nós somos 12 missionários de tempo integral e temos colaboradores que foram treinados por nós, estão na cidade e colaboram conosco, e dando aulas e participando dos projetos. Aí já triplica a equipe, contando com os colaboradores, os voluntários externos. Ok. E depois falou-me que tinha outras filiais da sua organização em várias partes da Angola. Nós temos em Benguela 2 centros desse, aí temos um centro construído no Camucuio, temos Lubango, começando um projeto, e na Viana temos um outro projeto iniciado para construir um centro como esse. A pessoa que chega num lugar
e tem todos os relacionamentos dele no exterior, e ali só tem pessoas que trabalham juntas, tem tendência de toda a carga emocional pensar nas pessoas de fora e não conseguir ficar no lugar. Uma das coisas que nós ensinamos na missão é faça amigos aonde você está, amigos que você frequenta a casa deles, eles frequentam a tua casa. Se você tiver relacionamentos profundos aonde você está, você fica a longo prazo. Se teus relacionamentos profundos for todo no exterior onde você saiu, Você vai querer sempre voltar. todo o estresse vai te levar para lá. A tua mente vai para lá onde você tem relacionamento. Vamos fazer um parênteses. Como é que a sua família estava a olhar para isso? Como é que os seus pais estavam a olhar para essa situação? Para mim foi interessante porque quando, em final de 86, eu viajei até a fazenda do meu pai para lhe informar que eu estava deixando o emprego, deixando a faculdade para entrar numa escola de missões. E meu pai chorou e disse, a minha mãe já tinha falecido, minha mãe faleceu muito jovem. Meu pai falou, essa é a oração da tua mãe, que um dos filhos fosse servir a Deus de tempo integral. Você está realizando um sonho da tua mãe. Então, entrar em missões para minha família foi um orgulho. Essa é um orgulho de me ver servindo. Não, diga. Então meus irmãos estão em outras áreas, mas todos são da igreja. Eu tenho um irmão comandante de bombeiro, empresários e em Quantos várias são? áreas. Nós somos 7, somos 2 moças e 5 rapazes. Aí eu tenho uma das moças estudou teologia também, mas pedagogia, é professora e trabalha com a igreja. Eu tenho uma irmã que é enfermeira e nutricionista, um irmão é comandante de bombeiro. Aí o outro 2 estão envolvidos, são empresários, empreendedores, e a família toda está envolvida assim. Família está organizada. Então, aqui em Angola está 92, rebenta aquela guerra e as eleições. Depois das eleições é que é a guerra. Quando Savimbi depois volta para o mato e diz que não aceita, etc. Como é que estava a lidar com essa situação? Nós estivemos na Ganda quando a guerra arrebentou, trabalhamos ainda, cuidamos de refugiado até quando deu. Teve uma fase que aí ficamos mais detidos dentro, domiciliar, colocaram guarda, a UNITA tomou a área, colocou guarda nas nossas portas, na porta dos Médicos Sem Fronteira. As duas equipes ficaram por aquele período mais dentro de casa, só podíamos sair escoltados para ir no hospital e fazer os trabalhos assim. 11 de fevereiro de 93, o comando da Frente Centro avançou na direção da Ganda, aí eles nos deram ordem para sair, veio um avião dos Médicos Sem Fronteira, nos tirou 17 pessoas, não, éramos 21 pessoas no avião de 17 lugares. Aí deixamos mala, perdemos tudo que tínhamos, viemos só com a roupa do corpo e os documentos e chegamos em Benguela. Uou. Quando chegamos em Benguela, reunimos com o governador, Na altura, Paulo Jorge, e ele pediu para nós montarmos um acampamento para os deslocados do AMBO. Então nós montamos um acampamento na Damba Maria, de tendas, a Unicef cedeu as tendas, nós entramos com comida e gerência do acampamento, o Médicos Sem Fronteira entrou com medicação e o cuidado, e a administração do território nos deu um helicóptero para a gente trazer, a gente tinha aquele helicóptero grande, de 2 hélices, que nós víamos, trazíamos água e comida para aquelas pessoas que estavam caminhando do AMBO, até o Cubal e Luma 1, nós vimos aquela área onde era seguro ainda. Aquelas caravanas que estavam vindo, pegávamos a criança e os velhos e feridos, colocávamos no helicóptero e trazíamos para o centro. Essas 4 casas grandes aqui são alojamentos, cabe 20 pessoas cada um, tem casa de banho nos fundos e alojamento. É onde nós recebemos acampamentos e treinamentos e também os alunos internatos ficam aqui. São residências dos missionários. Paris, você está aí? Então, eu tenho a certeza que o senhor na sua vida viu coisas que eu, se visse 2 minutos daquilo, desmaiava. E está-me a dizer que apoia-se na questão espiritual e no sentido de missão, de facto. Olhando hoje para Angola e saindo daquilo tudo que nós passamos enquanto país, e que também tem a contribuição de todos, e principalmente sua, que estava lá no terreno, como é que é para si ver hoje, tipo, esses miúdos que nasceram agora em 2000, e nós ainda falamos disso há tempos no carro, ele não tem noção de guerra. E eles ficam do gênero, não, eu não tenho medo de me manifestar, eu não tenho... Mas vai pegar uma pessoa de 91, 92, ou uma pessoa de 80, 70, já tem uma percepção de guerra muito presente. Como é que vê essa mudança de um país? Porque você viu o país a mudar. Como é que vê isso hoje? Para mim, eu vi a evolução do país. Às vezes as pessoas estão reclamando de Angola, e a minha resposta é sempre, se você vê de onde nós saímos e aonde nós estamos, nós caminhamos uma grande... Por exemplo, daqui no Lubango, vocês fizeram 7
7 horas. Certo. Nós gastamos 15 horas daqui no Lubango. Vocês passaram por Caluquembe ou por Catembe? Passamos por Caluquembe. Pegaram 1h50 de estrada de chão, 1h30. Aquela picada. Era assim daqui ao Lubango, era 14 a 16 horas. Tempo chuvoso podia gastar 20 horas. Daqui em Luanda eu faço em 7 horas, eu gastava 22 horas de carro naqueles tempos. Então daqui a Benguela era 12 a 14 horas. Só a malha rodoviária de Angola, que nós reclamamos dos buracos, melhorou muito. Hoje nós temos uma Angola interligada, pelo menos 12 províncias estão interligadas com torres de energia elétrica. Nós temos estrutura do país que nós não tínhamos. Então quem viu a evolução do país, vê aqui, evoluiu sim. E nós estamos num processo de evolução, a Angola está desenvolvendo. E eu creio que transformação leva gerações. E nós muitas vezes, o que eu brinco com os angolanos que eles vão na Europa e no Brasil e quer que Angola seja Europa e Brasil. Mas olha, quem está lhe ouvir falar vai pensar que o senhor já conversou comigo antes, porque eu digo muito isso, temos que ter atenção de onde nós saímos. Quantos séculos tem a Europa e a independência do Brasil já tem quantos anos? Ixi, vem de 1800. 1800. Então a pessoa não vê a velocidade do desenvolvimento de Angola está excelente. Temos muitas mazelas, eu creio que houve um erro no desenvolvimento de Angola, porque nós investimos muito em estrutura e pouco em produção. Então, você vai ver em Moçambique não construiu estrutura, mas investiu em produção. Então, eles são autossuficientes em arroz, são autossuficientes em açúcar. Não tem que importar nada. Tem que importar muitas mas coisas, não como nós. E nós investimos em estrutura. Nós temos malha rodoviária, temos palácios, temos tribunais, mas nós não investimos na produção. Nós ficamos dependendo de petróleo e diamante. Como se desse para comer. E agora, com a queda do preço do petróleo, agora nós estamos atrasados em investir na terra. Agora nós estamos investindo na terra, mas estamos aí, vamos pensar, nós poderíamos estar fazendo isso desde 2002. Olha que interessante. Eram 3, agora são 22. E elas vêm mesmo quando chamam? Significa comida isso. Eu estava passando na beira da estrada e encontrei uma pessoa com uns filhotinhos na caixa, comprei. Aí os cachorros, eram 10, os cachorros mataram 7, sobrou 3. Essas 3 multiplicaram, agora são 20 e tal. Uau! Isso são o quê? Galinhas? São galinhas de Angola. Galinhas de Angola, sim. No Brasil chama de galinha de Angola, os portugueses que chamavam de capota. O nome umbunda é Xilohanga. Tanto o nome do município que Chicala Xilohanga é lugar das capotas. Ok. Jocum, porque não vamos conseguir. Eu gostava de falar consigo 20 horas, porque eu já estou a ver que é muito conteúdo. E nós só temos 40 minutos. Mas a questão que eu ia perguntar é, nesse período todo, fala-me um bocadinho da sua organização. Como é que começou a crescer e qual foi o impacto que teve na vida dos angolanos? Nós chegamos em Angola em 91 com essa organização estrangeira, trabalhamos aqui e nós organizamos a Jocum como uma organização nacional. Em 14 de outubro de 92, a Jocum foi reconhecida e teve registro de organização religiosa no país. Iniciativa de quem? Nós começamos o processo e aí nós tínhamos alguém que trabalhava no Ministério da Saúde, um engenheiro, que era amigo do ministro da Cultura e da Justiça, que ele prestava serviço em Luanda. Aí nosso documento foi à mão desses ministros, eles viram o nosso dossiê e disse falou, não, essa organização nós queremos ela aqui. Okay. Então foi essa ponte que foi feita em Luanda que a nossa organização foi reconhecida e nós começamos a treinar pessoas na Ganda. Começamos na Ganda, depois da Ganda fomos para Benguela, socorrendo refugiados ali deslocados de guerra na Damba Maria, mas também começamos o treinamento de obreiros. Olha, na nossa primeira escola da missão foi julho de 93, tivemos o primeiro ETED, que é o treinamento que nós treinamos para ingressar missionários na Jocum. Daquele primeiro grupo, nós enviamos a equipe para trabalhar com os muquandos na Serra da Neves. Por que o Sul? E por que não, por exemplo, no Uíge, em Cabinda? Eu acho que muita gente vai ter esse interesse. Quando nós chegamos, a igreja desenvolveu em Luanda. Em Luanda tinha muitos projetos e todos os missionários estavam em Luanda ou Lubango. Lubango, por causa do Dr. Foster e a equipe da família Berli, já tinham tradição de 3 gerações ali.
Então, no Bangu tinha muitos missionários, Luanda era onde todo mundo chegava e ficava, e nós queríamos criar uma organização nacional. E uma das coisas que percebemos é que luandense tinha medo das províncias. Tinha medo de luandense não vinha para o sul. Se nós começássemos a missão em Luanda, nós ficaríamos retidos a Luanda. Nós íamos treinar luandense que tem medo de sair de Luanda na época de guerra. Então nós viemos para o sul, porque sulano ia para Luanda. Então foi a estratégia de vir para o sul, vamos começar no sul, porque depois o Ovimbundo é o maior povo de Angola. Nós estaríamos envolvidos com o maior povo de Angola, que estão espalhados por toda Angola, que são os Ovimbundos, e sulanos iam para o norte, mas nortista não vinha para cá. E para começar uma organização de nível nacional, era melhor aqui. E também é desse lado do país que estão os povos não alcançados, os povos tribais que ainda não têm o evangelho. Se você olhar, aqui do lado nós temos Mumuílas, temos Mucubais, temos Murrumbi, temos Oluquando, temos Mucuíces, temos Ovarrimba, temos Vandimba e temos Camucequeles, são povos não alcançados dentro de Angola, estão concentrados nas 3 províncias da região sul. Ok. Quando chegou ao sul da Angola, o que o deixou bem impressionado ou mal impressionado? E qual foi o processo de desenvolvimento? Então, quando chega num país, você tem a luta de levantar recurso financeiro para manter nas igrejas do Brasil, levantar a passagem, que na época, vir para Angola, a passagem custava $1.800. Tem a luta de conseguir o visto, e aí é uma batalha grande para se organizar no teu país com a equipe. Então, aquela batalha, quando você chega no país, você pensa, eu venci, estou aonde Deus me colocou. Então, os primeiros 6 meses é uma euforia, é tudo novo, eu cheguei aonde Deus ia me trazer, é aquela emoção. Você cai na real, 6 meses depois, que você vem falar onde eu vim montar a minha tenda. Agora é que começa o trabalho. Já falou Umbundo? Eu estudei Umbundo quando eu vivi na Ganda, 91, 92, 93, mas depois eu trabalho com várias tribos, eu entendo, mas não falo não, parei. Mas há situações que eles estão a falar consigo em Umbundo e você responde em português? Concílio da igreja, geralmente a conversa começa em português, quando esquenta vai para o Umbundo, aí eu tenho que participar. Então, aí a primeira fase é a emoção, então foi isso, a emoção, tudo é novidade, tudo é interessante, é aprender a complementar na língua, é aprender como é que funciona a cultura, mas depois disso vem o choque com a realidade, aí você tem que se adaptar. Aí a realidade é que você está longe do teu país, está longe da tua cultura, você está longe dos teus familiares e que as pessoas te veem de forma diferente. Quando você anda na rua, as pessoas te acompanham, era assim na Ganda, na no estrangeiro, e você não fazia nenhum movimento sem ser visto. Tem sido bastante interessante agora que eu vim aqui para o Sul e tenho conhecido Angola por causa dos extraordinários. A simplicidade das pessoas, os hábitos, porque a minha vida toda foi Luanda. E facilmente você confunde o angolano com o luandense. E o luandense é o mais diverso dos angolanos. E eu queria saber o que sentiu desses povos que encontrou, dos que citou do Sul, o que sente deles e se me pudesse dar características generalistas de cada um deles, que eu acho que é muito interessante. Porque Luanda é uma metrópole como Lusaka, como Johannesburgo, é grande cidade, uma mescla. grande. Essas megacidades, mais ou menos, pela África você viaja, Johannesburgo já é mais europeu, mas se você vai Lusaka, Harare, Maputo e Luanda, é a mesma coisa praticamente, é uma grande cidade. Agora, nas tribos divergem, porque você tem culturas diferentes, povos diferentes. Por exemplo, você vai para os Kwanyama, é um pessoal cheio de si. Kwanyama não tem... Você vai ao Ovimbundo, tem uma tendência mais de abaixar a cabeça e tal. Kwanyama é cabeça erguida, ele é cheio... Orgulhoso. Ele é guerreiro, e ele não tem medo de nada. Domingo atrasado, um Ovambo casou com uma menina mestiça do Lubango. E ele trouxe a família dele, Ovambo, lá da fronteira, para vir para o casamento. O pai dela, ele não tem uma casa, o senhor tem uma vila lá no Lubango. Ele é um lugar fantástico. O Ovambo estava lá cheio de si, numa boa, com a família dele, lá no casamento, os gritos tradicionais e tal. E eu pensei, um Ovimbundo não enfrentaria esse senhor da mesma forma. Consegue sentir isso, José? Falamos isso no carro. Aí nós temos os Mucubais, que nunca foram colonizados. Eu acho que é o povo mais orgulhoso de Angola. São aqueles que põem, que estavas-me a dizer que os homens são assim secos, grandes, e que pintam o corpo. Não, pintam o corpo são varrimba. São varrimba.
põe aquele brilho. Os mucubais estão ali, descendo a Serra da Leba, do Munino até o Mundo Iovambo e até a Lucira no mar, aquele território é mucubal. E nós temos um missionário que aprendeu a língua, aprendeu a cultura e vive com eles, estamos traduzindo a Bíblia para a língua deles. É muito interessante ver a diferença. Então você tem que, algumas culturas tem que chegar com muito respeito. Por exemplo, numa aldeia Ovambo ou Quanyama, você chega na porta da aldeia e para. E pede licença. Alguém da aldeia tem que te receber naquele lugar de receber visita e ele leva você lá dentro. Não há isso de entrar. Não, pode ficar agressivo. Se você entrar, você pode ser repreendido. Repreendido de forma agressiva. De volta. Então cada cultura tem o seu jeito. E eu lembro de visitar, como nós vivemos com muitas tribos, visitar com as minhas filhas, chegar numa aldeia e as minhas filhas perguntam: pai, aqui nos comportamos como? E eu falo: o Soba vai vir nos receber. Dá as duas mãos para ele e não olha para a cara dele na hora de cumprimentar. E aí, né, cada tribo tem o seu próprio jeito de chegar. Então nós aprendemos os protocolos culturais. Então existe uma grande diferença de uma tribo para outra. E nós vemos, conforme nós mexemos com povos, nós vemos a diferença. Os Ovahimba são aqueles que pintam de vermelho, que estão ali na área do Cunene, no município do Chitato, na comuna do Chitato, ali naquela área para baixo ali. Metade deles estão em Angola, metade estão na Namíbia. E eles também são um povo eles não falam mentira, eles são extremamente verdadeiros. E é interessante que você encontra um perguntando: você está vindo aonde? Estou vindo da área tal. Você vai fazer o que lá? Fui atrás de mulheres. Ele não... Falam mesmo assim? Fala assim, ele não mente, ele fala a verdade, ele não deve nada para ninguém. E é assim uma questão cultural, todos são diretos? Porque eles não foram colonizados, então eles têm a própria cultura dele, a cultura dele é direta e ele enfrenta a situação de cara, ele não esconde o que ele é e o que ele faz. E a roupa de quem conhece a cultura Ovahimba, olha a roupa de uma mulher, você sabe se ela é casada, se ela é solteira, se ela é fiel ao marido ou não, se ela é uma filha predileta do pai ou se ela é uma filha desprezada. A roupa dela, o que está na roupa dela é uma saia de couro, vários colares, várias pulseiras, e a roupa dela diz tudo sobre ela. Se você conhece a cultura, você consegue ler ela só no vestir. Quantos filhos ela tem e tudo. Se pudéssemos continuar isso no escritório, por causa da luz. Vamos voltar para o escritório. Lá temos luz. Estávamos a falar acerca dos povos do Sul, mas eu agora queria saber de facto quais são das coisas que mais se orgulha nesse seu trajeto cá em Angola, dos trabalhos que vocês fizeram. Eu creio que nós, no tempo de guerra, salvamos muitas vidas com alimento, com socorro médico e muitos trabalhos, mas para mim são as vidas transformadas. Nós temos jovens hoje, temos um pastor que é um líder da missão aqui, que era um menino de rua em 93 em Benguela. Nós temos pessoas que investimos em várias áreas e ver vida transformada. Eu tenho uma discípula aqui no Ambo mesmo que eu tenho muito orgulho, que é a doutora Antônia Samunhenga, que é a juíza da Kaala, que nós trabalhamos na vida dela desde adolescente, quando conhecemos jovem, acompanhamos ela no médio, acompanhamos ela até ela chegar, hoje é juíza. Nós temos, agora mesmo, a semana passada, uma menina defendeu tese, terminou o curso e veio aqui em casa agradecer. Nós temos ela como filha, porque nós encontramos ela aqui no Ambo, numa vida bem de moralidade, muitos problemas, e investimos na vida dela, ela estudou, agora terminou o curso e veio aqui agradecer. Então, para mim, é vidas. Toda vez que eu encontro uma vida que nós impactamos e ela foi transformada, saber que essa pessoa, o destino dela mudou porque eu fiz parte da vida dela. Ali tem um furo, aqui tem outro, é onde nós temos a água que abastece a missão. Alguma vez passou-lhe pela cabeça sair deste bairro para ir para outro? Não, aqui é estratégico para nós, né? Porque fica perto da cidade para nós fazermos o trabalho com as igrejas e também nós temos uma população vizinha que nós atendemos. Então é estratégico para nós, porque é uma das regiões mais pobres da cidade, então nós trabalhamos com as crianças e adolescentes. Nós fizemos muitas coisas de ajuda humanitária, de socorro alimentar, desenvolvimento, de socorrer pessoas na área de emergência, mas para mim o mais importante é ver vidas transformadas, impactar a vida e saber essa pessoa chegou onde está porque nós investimos na vida dela. Outro dia alguém me ligou, que eu nem contava, me ligou para agradecer
como a Jocum impactou a vida dele, foi o Sabalo Salazar me ligou e falou, olha, se não fosse a Jocum, eu não estava onde eu estou. E realmente, o Sabalo chegou no nosso meio, ele era um menino bem matumbo. E hoje ele é um mestre em Direito, formado em Criminologia, e é um influenciador digital, que tem uma grande influência em Angola. Sim. E ele, quando chegou... É o que tem a página no Facebook? É. O do coisa, do... Aquela página que faz muito sucesso, do Sacatindi. Sacatindi, ele É ele. Ele foi um dos Conhece? nossos meninos. Sim. Ele foi um dos meninos que passou pela missão com entre 18 e 20 anos. De Benguela? Em Benguela, foi treinado por quem é. nós. Então nós temos várias vidas que foram sendo impactadas, e para mim o mais importante é transformar vida, é ver vidas transformadas. E cada vez que nós viajamos por Angola, agora no Lubango mesmo, eu estava com o Steven e ele estava me falando como a Jocum mudou a perspectiva de vida dele. Hoje ele é um dos diretores do Banco Econômico, e ele estava me falando como aquele tempo que ele passou conosco impactou a vida dele. Acaba por ser um ciclo. Essas pessoas que vocês ajudam, naturalmente, é humano, acabam por trazer esse bem, e a posição que eles têm hoje, acabam por ajudar mais jovens através da Jocum. Estou a falar algo de errado? Não, nós temos várias pessoas hoje que ajudam a manter, muitos dos nossos discípulos que mantêm os nossos missionários hoje. Eu sou mantido por brasileiros, a Igreja do Brasil tem alguma manutenção aqui, mas os nossos missionários nacionais são mantidos hoje com doações dos nossos discípulos, pessoas que discipulamos no passado. Alguns dos nossos discípulos são professores da missão. Por exemplo, a doutora Samuyenga, que é a juíza da Kaala, ela é uma dos professores do nosso curso. Ela tira uma semana para dar aula. Nós temos o pastor Tony, que é um dos líderes da Igreja da União no Bié. Ele é um dos professores aqui, são uma pessoa que nós treinamos também, foi treinado por nós. Então, nós acabamos criando uma rede, e pessoas que nós influenciamos investem em nós, na missão. Tem alguns líderes até em Angola que viu o nosso trabalho, nós socorremos, ajudamos eles em situação. Hoje eles são pessoas que defendem a nossa organização e também nos ajudam a manter projetos e investem nos nossos projetos. Então... Ok. Vou lhe fazer uma pergunta essa é aquela pergunta que quando nós falamos com aquela pessoa esta semana na internet, as pessoas estavam a dizer que nós estávamos a ser muito leves, então não posso ser leve consigo nessa pergunta, e eu sei que tem experiência suficiente para responder. Ao longo dos anos, nos últimos anos, as igrejas e também as missões e organizações não governamentais têm sido vistas, algumas, como estando a realizar as ações que realizam para retirar vantagem das pessoas mais necessitadas. Digo, por exemplo, na questão do dízimo, ou na questão das doações, como é que se mantém, etc. E muitas pessoas fazem disso negócio. Eu quero saber como é que se pode ter uma organização com o nome e a seriedade da sua e manter uma linha entre a probidade e as ações que vocês realizam, porque no final do dia ninguém sabe o que vai no coração dos outros. Quer dizer que muitas pessoas que vocês ajudam podem estar num sítio que vocês não sabem, a ter atitudes que podem manchar o nome da sua instituição. Como é que, enquanto líder, lida com isso? Nós temos valores e princípios que nos regem como organização, mas nós pagamos o preço para aqueles que fazem errado. Por exemplo, nós temos uma organização que tem igreja que realmente visa, a mensagem é mais, quase extorquir finanças. Comercial, sim. As igrejas que têm o Evangelho da Prosperidade, ele tem essa linha de tirar mesmo, mas nós pagamos o preço. Somos missionário, o outro também leva o nome de missionário igual, e muitas vezes nós somos colocados na mesma caixa. Mas nós temos uma reputação de 30 anos de trabalho no país. Recentemente havia alguém defamando a nossa organização e alguém me perguntou: você vai se levantar para defender? Eu falei: não preciso. Nós temos uma reputação de 30 anos e deixa os outros falar por nós. E nós vimos pessoas se levantando na rede social e falando em nosso nome e nos defendendo. Nós temos um grupo de pessoas que treinamos, que nos conhece, tem acompanhado o nosso trabalho por todos esses anos, e geralmente eu deixo eles falar por nós. Mas realmente existe uma igreja dierista, mas não são todas, não podemos pôr todas no mesmo pacote. Podemos generalizar, né? As igrejas que pregam o Evangelho da Prosperidade e faz promessas que a Bíblia não faz. Por exemplo, uma das mensagens que eu combato viamente na igreja é o para de sofrer.
Porque o Evangelho de Cristo é toma a tua cruz e me segue. Então o Evangelho começa com a cruz de Cristo e fala de você carregar a tua cruz até felicidade mesmo, realização completa, parar de sofrer é a eternidade. Nós vivemos uma vida visando a eternidade. Então nós que somos seguidores de Cristo, é suposto, o Evangelho de Cristo é toma a tua cruz e me segue, não é para de sofrer. Quer dizer, no mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem de Cristo. Agora, quando eu prego a mensagem, vem para a minha igreja que você vai parar de sofrer, não é bíblica. Mas se você pegar partes da Bíblia isolado, você consegue fazer algumas posições que parecem verdade. Mas se você pegar a Bíblia como contexto geral, a Bíblia fala de que você tem que carregar a tua cruz e ajudar o próximo enquanto você carrega a tua cruz. É consolar os outros com o consolo que você recebeu de Deus. Quer dizer, você passa o mesmo sofrimento, as mesmas lutas, e quando você está passando por essa luta, Deus cuida de você e você cuida de outros. Então, o nosso trabalho missionário em Angola, nós passamos pelo mesmo que os angolanos passaram. Eu tive no meio da guerra, eu tive detido na Ganda, eu perdi tudo que eu tinha. Um episódio muito interessante do final de 93, tinha um homem que queria se suicidar. Ele veio a pé do Ambo, foi a pé do Ambo até Benguela naquelas caminhadas, chegou lá com os pés feridos. No caminho ele perdeu a esposa e 2 filhos. Chegou lá com duas crianças só. E demos uma tenda para ele e os filhos e ele queria se matar. Quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E o que eu falei para ele, eu sentei com ele e falei, eu perdi tudo também. Olha, eu deixei minha casa, minha família, deixei todo mundo no Brasil e vim para cá. Trabalhei na Ganda, fiz 2 anos de projeto de desenvolvimento comunitário. Tudo que eu construí lá, desenvolvimento na Ganda, foi destruído em poucos dias de combate. Eu saí da Ganda sem nada, estou aqui, e em vez de eu estar chorando as minhas lágrimas, eu busquei a Deus, Deus me confortou e eu estou aqui ajudando o Senhor. Aí eu falei de Deus para ele, falei, eu estou te ajudando aqui, socorrendo você, não é, eu estou sofrendo o mesmo que o senhor está sofrendo. Eu perdi tudo, eu estou deslocado, eu estou começando de novo, mesmo assim, eu estou começando de novo. Então foi a minha história, ajudou aquele homem a não se matar, porque ele queria mesmo morrer. Então o Evangelho de Cristo é esse, você tem que... Cristo não pegou 12 apóstolos, levou para o céu, treinou e mandou de volta. Ele veio, sofreu o que o homem sofreu, morreu, na cruz, e essa é a mensagem do Evangelho. Você tem que se identificar com o povo que você trabalha, viver o que eles vivem, sofrer o que eles sofrem, e aí você tem uma mensagem para eles. Você pode consolar eles com a consolação que você recebe de Deus. Então, esses 30 anos eu tenho feito isso, me identificado com o povo e vivido o que eles vivem, e passado pelo que eles passam. Eu estou em uma posição de vantagem, porque eu tenho uma base no Brasil, eu tenho uma igreja por trás de mim, mas mesmo assim eu tenho passado tudo que tem passado, malárias, guerra, insegurança, trabalhei em lugar com campo minado, então toda a insegurança e batalha. E mesmo assim eu estou aqui. Recentemente eu tive uma filha assassinada há 2 anos atrás, e tudo isso eu passei, que é o que o povo passa. Isso nos ajuda a receber de Deus conforto e poder confortar aqueles que nós vivemos. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, a mensagem do Evangelho é se identificar com o povo e viver Deus no meio dele. Não é você trazer um pacote empresarial e implantar e falar, é assim. O que uma pessoa não religiosa, uma pessoa que não tem a sua maneira de ver o mundo, e eu vejo a maneira que o Sr. Ismael é leve, sabe o que quer, tem experiência, etc. Como é que pode passar a mensagem a essas pessoas sem ser através da religião? Como é que pode dizer às pessoas, vai passar? Como é que pode passar essa mensagem aos jovens que estão a ver o Extraordinário e dizer assim, porque nós falamos com muitos jovens que têm questões de depressão, de ansiedade, que têm dificuldades em se descobrir, em perceber o caminho que vão seguir. Qual é a mensagem que teria para passar a eles, tanto na sua perspectiva religiosa ou como não? Eu trabalho com jovens aqui. Ontem mesmo eu reuni com 6 adolescentes. Quando eu pergunto às crianças do projeto, de 5 a 12 anos, o que ela quer ser? Um quer ser bombeiro, outro quer ser polícia, outro quer ser engenheiro, quer ser geólogo. Eu tenho uma menininha de 10 anos que ela quer ser presidente da República. Boa. Ela me pergunta, o que você quer ser? Eu quero ser presidente da República. Por quê? A mãe dela é a juíza que eu te falei. O pai é diretor do BFA,
os pais venceram. Então hoje a perspectiva dessa menina é que ela pode ser o que ela quiser, porque os pais já foram empreendedores. Eu conheci os pais deles os pais sem nada, certo. Mas hoje eles têm posição e estão criando os filhos já no nível deles. Eu vejo que as crianças, quando eles chegam no meio do médio, ele começa a ver a dificuldade de entrar na faculdade, ver quanto custa um curso superior, qual a dificuldade de agora ele tem que começar a se autossustentar. Então ele tem que arrumar dinheiro para comer, que os pais já não sustentam ele, e ele tem que fazer faculdade. E aí aquela ideia, ele passa a falar, eu quero ser para eu queria ser, eu gostaria de ser. Então aquela certeza ele perde entre 12 e 16 anos, ele perde a certeza, porque ele vê agora que eu sou do bairro, meus pais são pobres e quem está na faculdade são os outros, quem está no outro. Então ele perde essa perspectiva. Então esses jovens que eu estou terminando o médio agora, os adolescentes, são entre 17 e 20 anos, eu estou trabalhando com eles no sentido de não deixar o sonho morrer. E ver que há possibilidade. Então eu tenho acompanhado alguns jovens nesse sentido, tem alguns que eu estou acompanhando na universidade, eu tenho outros que eu estou acompanhando que eu quero pôr, eu tenho um afilhado que é reitor de uma faculdade aqui, eu tenho mais amigos que trabalham nessa área de ensino. Eu já estou trabalhando para conseguir meia bolsa, para ver se a organização entra com meia bolsa e a faculdade entra com meia bolsa para conseguir colocar esses meninos no curso superior. E estou ensinando eles que é possível, para eles também vencer. Então, a ideia é aonde que meu sonho morre. Que idade? Nós temos que trabalhar naquele ponto e levar eles para frente. Porque a falta de oportunidade, muitas vezes, que faz o jovem entrar em depressão e tal. E depois existe uma mensagem, você não vai conseguir. É muito comum a mensagem e é passada do pai para filho. A mensagem presente é: não vais conseguir. Você não vai conseguir porque você é negro, você não vai conseguir porque você é do bairro, não vai conseguir porque você não tem alguém que vai te empurrar. Quem é que vai te puxar? Quem é que vai te ajudar? Quem chega lá em cima é só os filhos dos fulanos. Essa mensagem é mentirosa. Eu tenho acompanhado vários jovens que romperam e passaram. O meu desafio é você ter um projeto de vida e o que você vai renunciar para chegar lá. O problema do jovem é que ele não está disposto a renunciar. Porque para você atingir um alvo, você tem que renunciar a várias coisas. Ontem eu trabalhei com um grupo de 6 jovens pré-universitários nesse sentido. O que você tem que renunciar para atingir o teu alvo? Falamos sobre namoro, falamos sobre bebida, falamos sobre festas, falamos sobre várias coisas que você tem que focalizar no alvo e renunciar, porque se você abraçar tudo, você não atinge um alvo específico. Então, focalizar no teu alvo e o que eu tenho que renunciar. O problema é que o jovem... Tem um provérbio na Bíblia, que eu gosto muito dele, que diz que aquele que faz festa no tempo de semear, passa fome no tempo de colher. Está em Provérbios. Então, época de estudante, essa época jovem, é época de semear. E muita gente quer fazer festa nessa época de semear, quer curtir a vida e ainda quer ter sucesso. Porque isso é algo típico do jovem? É algo da juventude? É algo típico do jovem, mas quando você está frustrado com a vida, você vai ter que achar alguma coisa que vai te entorpecer, alguma coisa que vai... Você está frustrado por falta de dinheiro, ou por falta de recurso, ou por situações da vida. A situação do jovem é muito opressora, oprimida. Ele quer alguma coisa, ele vê muitas limitações e as pessoas falam para ele que ele não vai conseguir. E aí isso leva à depressão. E eu creio que a fé ajuda a ultrapassar isso. Na minha igreja, por exemplo, nós temos, eu estou agora mesmo, 2 jovens agora que vão defender agora o curso superior de terminar a medicina com 26 anos. Em julho agora eles terminam o curso superior de medicina. E nós temos vários jovens na minha igreja que estão vencendo assim. Mas da minha igreja tem saído vários quadros para o país e temos... Então, eu trabalho muito na minha igreja nesse sentido. Por exemplo, agora eu estou trabalhando vai começar agora um curso preparatório dentro da igreja. As pessoas da minha igreja que são nível superior vão começar a preparar jovens tanto para o concurso da faculdade como o concurso público que está vindo aí. Top. Então nós vamos fazer isso dentro do templo durante a semana. Boa. Então eu creio que o sistema é opressor. E aí o jovem sente... Aí a própria situação que o jovem vive faz ele desistir do sonho. E aí ele vai tentar
compensar com bebida, com festa, com mulheres e tal, e outras coisas. E algumas meninas, a minha esposa trabalha com adolescentes para evitar a gravidez precoce, ensiná-las a se valorizar. E aí uma das coisas que a gente fala, eles nem têm nem televisão, a única diversão é sexo. Então eles vão pro sexo. E sexo traz gravidez. E gravidez traz uma criança traz despesas traz frustração. E é um ciclo que não acaba. Então eu trabalho com os meninos, nós trabalhamos com meninos nesse sentido, trabalhamos com as meninas nessa área de, aqui na vizinhança, evitar a gravidez precoce e fazer ela ter alvos na vida. Então esse é o grande desafio. Extraordinário. Então, o que o jovem pode vencer isso, uma das coisas é ajudar o jovem a focalizar no alvo, aonde ele quer chegar, qual o sonho dele, e saber que todo sonho tem obstáculos. E a primeira coisa é renúncia, você tem que renunciar a algumas coisas para atingir o alvo. Isso. E depois focalizar no alvo que você quer chegar. Então, vem, né, família? A dica é essa, focalizar no alvo. E depois vais renunciar ao quê? Ouviram, né? Pronto. 2 últimas perguntas. Falou da situação infeliz que viveu e eu quero saber isso a título pessoal, porque nunca passei por isso, que é como se ultrapassa perder alguém. Perder alguém faz parte da nossa perspectiva de vida, mas a situação que eu perdi minha filha tinha 24 anos, tinha terminado o ICEDS, estava começando a trabalhar, estava planejando trabalhar no ICEDS, estava me pedindo que queria fazer um mestrado, eu estava organizando para ela procurar o mestrado já, e estava cheio de sonhos, e ela foi assassinada numa questão de feminicídio. Um rapaz que lhe pretendeu, ela disse que não, ele não aceitou a rejeição e assassinou minha filha. Isso foi difícil, e isso traz uma marca difícil de carregar, porque quando eu penso em algumas situações, ele não me tirou só minha filha, ele me tirou várias coisas. Por exemplo, esse dia eu estava vendo televisão e era um filme que começou com a questão de um assassinato, e o assassinato era um feminicídio. Simplesmente eu não consegui ver o filme mais. Hoje eu fiquei muito sensível para a violência contra a mulher. Então qualquer coisa que fala na televisão e acontece, a gente vê muito isso, me atinge. Uma das coisas, mas eu creio na eternidade. A minha vida é focalizada nessa direção. Tanto que o meu ministério, a minha profissão como missionário é focalizado na eternidade. Se eu não acreditasse na vida eterna, não valia a pena eu renunciar à minha carreira na área de comércio exterior e vir aqui num trabalho que não dá dinheiro. Eu vivo de igrejas que me sustentam, não tenho... se eu fosse... eu sou pastor batista, sou pastor da Terceira Igreja Batista do Ambo e tenho um vencimento de 200 mil kwanza da igreja. Eu tenho proposta para ir no Brasil, eu poderia ser pastor da minha igreja no Brasil, veio a proposta por 2 igrejas para assumir no Brasil e meu salário seria 14 mil reais. Como presidente de uma igreja no Brasil. E eu tenho que falar sempre que quando eu decidi ser missionário, eu renunciei dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu teria continuado na área de comércio exterior. Então, dinheiro não faz parte da minha missão, é a eternidade. Eu creio que eu estou investindo na vida eterna, estou servindo pessoas que vão para a eternidade, estou ajudando pessoas nessa vida, mas o meu trabalho é salvação eterna. Então, quando eu perdi a minha filha, a minha visão, ela está na eternidade, eu vou ver ela de novo, não perdi para sempre. E essa perspectiva de eternidade me trouxe conforto e consolação. Conforto e consolação. Tem ainda a frustração. Ontem mesmo eu reuni com o meu advogado, porque o assassino está solto. Está solto aqui no Ambo. A investigação foi feita, ele foi preso, a polícia levou o assunto para o procurador analisou as provas, pediu à polícia para melhorar a investigação, concluir o processo, foi a juízo. No tribunal teve aquele ato do contraditório, que é o pré-julgamento, e estava tudo para o julgamento ir. A família apelou para o Supremo, o processo foi para o Supremo em Luanda, começou o Covid e o processo não voltou. Como o processo não voltou, deu mais de 9 meses, 9 meses é o prazo máximo de prisão preventiva em Angola. Ele foi solto, está esperando julgamento em liberdade. Então, encontrar o assassino da minha filha nas ruas do Ambo é uma das coisas mais frustrantes para mim. Nunca aconteceu isso? Tá acontecendo, ele está na cidade. Mas nunca cruzou com ele? Já cruzei com ele, já.
Então essa para mim é a coisa mais difícil, de ver a justiça não ser feita, a justiça ser atrasada. Mas eu creio na justiça de Deus, e eu oro, entrego isso para Deus. A resposta que o Supremo tem nos dado é que ele não está livre, que ele está, é uma questão técnica, assim que o processo vir de Luanda, ele vai a julgamento, mas isso não traz conforto de ver, saber que a minha filha não está aqui e ele está aqui na rua. Certo. Então certo. Isso é uma coisa difícil para mim. Então falamos da questão da consolação, a vida eterna, crer na vida eterna. Crer na vida eterna me traz conforto, traz consolação, e a minha vida, essa é a mensagem que eu ajudei outros, quando outros passaram por isso. Então, quando chegou a minha vez, foi muito dura. Eu creio que o assassinato da minha filha trouxe uma coisa, restaurou em mim uma sensibilidade que eu tinha perdido em tempo de guerra. Porque em tempo de guerra eu vi muitas mortes, eu perdi colegas, eu busquei amigos na rua com feridos. Começou a ficar insensível E aí você fica triste que alguém morreu, mas você não é tão sensível àquilo mais, porque a casca endurece, você cria uma casca emocional mais rija. A morte da minha filha arrancou essa casca, me tornou muito mais sensível. Então hoje eu estou sofrendo mais o sofrimento do próximo, sofrendo mais com as pessoas, porque essa ferida está aberta em mim. Então, e parece que não vai fechar. É uma coisa que hoje eu estou bem, eu falo da minha filha já sem dor e sem lágrimas, mas de vez em quando você, sem esperar, acontece uma situação ou um lugar que de repente todas as emoções voltam. Certo. Então, simplesmente ontem eu fui ao cinema com a minha esposa, na hora de passar, comprar pipoca no cinema, lembrei dela. Não tem como, porque era coisa que eu sempre fazíamos juntos. Então, várias situações. Então, é uma coisa que você não supera. Você aprende a viver com a dor, eu creio. Ela desaparece por um tempo, ela volta, mas você aprende a conviver com a dor, mas ela não vai, não. Ok, eu agradeço por ter partilhado isso, que eu acho que também vai servir para ajudar muita gente, inclusive também a mim. E como pergunta final, eu gostava de saber o que é que tem a dizer aos jovens angolanos, jovens que estão a ouvir isso, e o que é que tem a passar a eles sobre a sua experiência no país e de perspectiva de futuro para eles? Nós estamos num país que desenvolveu muito nos últimos 30 anos. De 2002 para cá, Angola teve foi um dos países que mais desenvolveu na África, em termos de crescimento, desenvolvimento. Então, é um país jovem e lugar jovem. Em Angola, se você produzir um produto no Brasil, vamos pensar, se plantar tomate no Brasil, você vai ter que concorrer com outros 100 plantadores de tomate. Se você produzir alface, você tem que concorrer com outros 100 plantadores de alface. Aqui em Angola é um lugar jovem que tudo que você produzir tem mercado. Então a possibilidade de crescer em Angola, eu falo, gente, você vai para o Brasil para ser um serviçal, e em Angola você pode ser um empreendedor, um empresário. Existe muita área, muito espaço de desenvolvimento, porque o país ainda é virgem. Então o jovem que está pensando em fugir de Angola, você pode ir fora de Angola se formar, desenvolver, mas você, aqui no país, você tem muito mais possibilidade de desenvolver um projeto relevante para a tua vida, para a tua família e para o país, do que você ir servir no país do outro. Então eu creio que essas possibilidades abertas em Angola. Angola é um país que tudo é novo. Lá no Brasil, as pessoas forma no centro do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, aquelas áreas desenvolvidas, e eles vão para Rondônia, Tocantins, norte da área amazônica do Brasil, onde as cidades ainda são virgens e a concorrência é menor. E não tem muitas universidades, você tem nível superior, você tem condições. Angola, o país ainda todo saiu de Luanda, talvez a concorrência é maior, mas você que estiver disposto a sair de Luanda, existe muitas possibilidades de desenvolvimento. Eu estive no Lubango, eu já estou pensando em comprar terreno, já falei que eu tenho que comprar um terreno no Lubango, sem dúvida. Para mim, eu acho interessante as pessoas agarradas a Luanda. Qualidade de vida eu amo Lubango, porque olha, nós estamos sempre a falar disso, o ar é diferente. Não tem o calor de Luanda, não tem as malárias que tem em Luanda, não tem as cóleras e outras doenças. E tem muita possibilidade de trabalho, porque a região tem muita necessidade. Então, existe tirar essa visão que Angola não tem oportunidade. Angola está cheia de oportunidade. Você tem que desenvolver-se.
E eu até falo, gente, se você está se formando para terminar um curso superior e entrar na função pública, a tua visão é pequena. A função pública é para pessoa que não tem perspectiva. E pessoas que têm grande perspectiva, empreendedores, você pode crescer muito mais do que um funcionário público. Sem dúvidas, Então, sem dúvidas. Eu vejo jovens hoje, eu quero terminar um curso para fazer o concurso e ser funcionário público. Eu falo, você está limitado. Certo, Você a tua pode- opção é ficar ali sentado e... Você pode passar a vida começar ali. como funcionário público, mas você pode ir além disso. Do que ser servidor público. E porque existem muitas possibilidades de empreender em Angola. Eu tenho trabalhado muito com jovens nessa área. Abre a tua visão. Tira os olhos de mamar no governo. Isso, nós estamos... Já essas tetas já tem muita gente mamando. Muita. E você tem que começar a criar o teu próprio animal. Sem dúvidas, sem E dúvidas. você vai dar de mamar para os outros. Sem dúvidas. Quando você desenvolve o teu próprio projeto, você vai ser que vai dar para os outros. Você não vai ficar tirando. Então eu creio que em Angola existe muita possibilidade de empreender e os jovens têm que abrir a mente, abrir a visão e pensar grande e saber onde você quer chegar e o que eu tenho que renunciar para chegar lá. Você não pode agarrar tudo, você vai ter que renunciar a algumas coisas para ir na direção do teu alvo. Então o grande desafio é você focalizar no teu desenvolvimento pessoal e saber aonde você quer chegar, porque a oportunidade em Angola, as pessoas que falam que não existe é mentira. É um país jovem, cheio de oportunidade. Nós só temos que saber o que eu sei fazer, o que eu faço naturalmente e estudar, na verdade, adquirir ferramentas para desenvolver o meu dom pessoal. Nós já temos... Já está dentro de ti. Já temos de nós o dom. A minha filha, com 7 anos, dizia que queria ser veterinária. Agora ela está concluindo o curso superior de medicina veterinária. E quer vir para Angola para trabalhar aqui. Ela não quer ficar no Brasil. Ela está estudando no Brasil, mas ela está contando os dias para terminar o curso e vir para a África. Espírito Santo? Não, ela está estudando em São Paulo. Ah, ok. Então eu tenho a minha filha estudando em São Paulo. Tem uma outra menina que eu estou acompanhando que está fazendo medicina na faculdade na faculdade do Malange, que eu estou acompanhando de perto, e eu gosto de ver jovens desenvolvendo. E recentemente eu passei para visitar uma outra jovem que nós treinamos, que é médica no Hospital Municipal da Caconda. Paramos lá para gastar um tempo com ela e animar ela no trabalho dela, porque existe tantas oportunidades no país. Muita possibilidade. Existem muitas possibilidades. E nós encontramos uma mensagem que é de impossibilidade, que é mentira. As portas estão abertas, existem muitas possibilidades, nós só temos que vencer os obstáculos. E olha, em qualquer lugar que você tiver, você vai ter que vencer os obstáculos. Se você for uma pessoa de classe média ou pobre no Brasil, tem muitos obstáculos para vencer, para você chegar ao sol. E aqui em Angola também. Só que lá no Brasil, a batalha começa quando você termina o curso superior. Aqui não, aqui a batalha começa quando você está terminando o médio. Porque será que eu vou conseguir entrar no curso superior? Será que eu vou conseguir me formar? A batalha começa aí, as impossibilidades na pós-adolescência até na juventude que a pessoa começa a desistir dos sonhos. Porque depois que você formou, oportunidades são imensas. São imensas. Yeah. Olha, muito obrigado, Sr. João Mendes. Para nós tem sido, foi uma honra estar aqui, estas partilhas que teve para todos os jovens que estão a acompanhar. Isto foi mais um Extraordinários, diretamente do Huambo. Este Extraordinário foi-vos trazido pela Tigra e também pela Unitel Net Shows, e nós estamos checking out para a Europa. Tudo nosso. Obrigado. Foi.